Estamos de volta no Hora da Verdade, ao vivo, em cores, para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Participe deste programa pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br, nessa conversa aqui com o diretor superintendente da DME Distribuição, o João Deon. João, perguntei sobre a questão da falta de água, que é comentário em todo o Brasil, e o que isso, a falta de água no município de Poços de Caldas, o que isso vem afetar o nosso setor elétrico? Bom, aqui em Poços de Caldas a gente tem uma situação bastante similar ao que está acontecendo hoje, por exemplo, na Grande São Paulo, né? São Paulo tem dois grandes reservatórios de abastecimento, que é o Cantareira e lá na zona sul, lá, que é o Guarapiranga. Guarapiranga Minas, e Cantareira. Aqui nós temos o Cipó, que é um grande reservatório, o maior reservatório da cidade, e temos a Saturnino, que são responsáveis, vamos dizer assim, pelo abastecimento de toda a cidade na área do DEMAI. E nós também geramos energia com essa mesma água. Então, quando falta muita água, quando a seca é muito relevante, a gente prioriza, e é uma decisão mesmo de governo, prioriza o abastecimento da água. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos turbinando cerca de 20% só da nossa capacidade de geração de energia. O resto, a água está sendo represada, está sendo controlada, está sendo feito um sistema de racionalização, de captação e distribuição, de forma a cidade não sentir os impactos de um racionamento. Então, isso foi uma decisão muito sábia, vamos dizer assim, também natural do prefeito, de nos pedir que fechássemos as comportas do Cipó e, consequentemente, isso causou essa seca na represa do Bortolã e priorizasse a captação de água. Então, se eu bem entendi, a represa do Cipó, ela manda água, ou direciona água para o Bortolã? Isso. E nós temos as duas, quer dizer, nós temos duas, a Saturnino de Brita e a represa do Cipó. A represa do Cipó é a mais forte dela. Né? É o maior reservatório que a gente tem. E na escolha, na opção entre faltar energia elétrica, não é o caso, mas entre a energia elétrica, que poderia ser gerada pelo Cipó, e a água, optou-se então para interromper o abastecimento da água para a energia elétrica e priorizar então para que o município não sentisse a falta de água. Exatamente. Foi uma questão mesmo humanitária. A energia elétrica você tem onde comprar, a água você não tem como canalizar uma água de onde tem para trazer para cá, né? Então, agora, eu perguntei até no intervalo sobre isso, sobre se não tem como você fazer as duas coisas, né? Gerar energia elétrica e ao mesmo tempo abastecer a questão da água. Quando tem bastante água dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas, né? E aqui é exatamente nós estamos no Planalto, a gente não tem muita opção de captação de água, né? Se amanhã tiver que fazer uma captação de água aí muito grande, a gente tem que buscar lá no Rio Pardo. Então, bombear a água 1.600 metros morro acima é um custo muito alto, até com o próprio consumo de energia. Então, hoje nós temos que trabalhar numa perspectiva, e aí a gente tem discutido isso muito dentro do governo, do Heloísio e junto com o DEMAI, de novas fontes de reservação de água, né? Para quando tiver secas como essa, a gente ter um pouco mais de tranquilidade, né? A questão da geração de energia, nós vamos ter que partir para outras fontes de geração de energia. Quando você fala de reservação de água, você diz inclusive dos consumidores ter, porque nem todos os consumidores, não sei, às vezes não tem em sua casa uma caixa d'água. Muitos são aqueles que acho que nem tem. Quando se fala de reservação, também é do consumidor individual. Dele ter na sua casa alguma caixa d'água. No macro e no micro, né? No macro, no sentido de ter reservas fortes e pujantes para a época da bonança, você ter essa reservação, e também o consumidor final ter a sua caixa d'água, vamos dizer assim, que possibilite ele ter essa gestão do consumo. Hoje nós temos vários prédios na cidade, várias casas na cidade, que a água vem direto da rua para a torneira, e isso causa, quando há esse rodízio, vamos dizer assim, de bombeamento de água, causa evidentemente a falta d'água. Ou mesmo formas aí, empresas estão optando por isso, né, de reutilização da água, né, que eu acho que é uma busca também muito interessante de você reutilizar, às vezes condomínios que estão fazendo esse processo de reutilizar a água, né, várias vezes, né? E é um processo que nós precisamos começar a nos acostumar com ele, porque realmente o Brasil, e aí no Poços de Caldas não é diferente, nós
pela fartura que a gente tem de água e de outras fontes renováveis aí, a gente está sentindo que a cada ano que passa, a sociedade tem que começar a pensar nisso, né? De reutilização de água, tratamento de resíduos sólidos, que a gente tem muito ainda, né, o que avançar. A própria questão de geração de energia, né? Nós temos tantas fontes de geração de energia que nós poderíamos aplicar e reduzir, por exemplo, a questão do consumo da energia elétrica de forma muito racional e inteligente. Você sabe que, você se referindo a isso, eu abri o editorial falando do aniversário de Poços de Caldas e da preocupação que a gente tem com relação ao futuro dessa cidade, enfim, que eu acho muito importante isso. Recentemente, inclusive, até porque aqui no Hora da Verdade a gente sugere alguns livros, e um dos livros que eu sugeri aqui, depois, posteriormente, eu li, é um livro do americano chamado Colapso. Esse livro, ele analisa várias civilizações que, durante o tempo, elas foram extintas, como a civilização maia, a civilização da Ilha de Páscoa, enfim, várias civilizações que ao longo do tempo foram se extinguindo, fruto inicial também de, entre outras razões, desmatamento, né, e outras razões também a falta de água, não é? Então, às vezes, quando a gente fala assim, dá uma impressão alarmista, mas eu acho importante analisar os aspectos históricos justamente para a gente se precaver, porque se a gente tem e outras civilizações também tiveram, né, água e tiveram árvores, enfim, elas também foram extintas. Então pode acontecer, que inclusive um alerta que esse americano nos dá a todo o mundo, nesse livro Colapso, de que pode acontecer também com a gente, né? Então acho que é importante essa reflexão no nosso município também, né? É claro, e cidade de Poços de Caldas é uma cidade privilegiada pela natureza, né? Você mesmo disse na sua abertura aí. Então nós temos que ter essa preocupação, já temos feito alguns debates em nível de governo, agora trazemos também a Unifal, nossa parceira aí, para poder debater sobre essa questão do aspecto hidrológico e hídrico da cidade, mas também a gente tem procurado, William, aí nos últimos anos, o DME tem procurado e tem buscado parcerias na questão de geração de energia, a que não seja a hidráulica. Nós temos, por exemplo, um estudo no norte de Minas, um campo de estudos lá, estamos com medições já há mais de 2 anos e meio, para a geração de energia eólica, né, que hoje é a grande vedete do mercado, né? O Brasil ainda está caminhando devagar nesse sentido. E também temos a geração fotovoltaica, que, no meu entendimento, já é o segundo passo dessa vedete aí, vamos dizer assim. Então nós temos que partir para isso, e de forma bastante inteligente, bastante qualificada, porque Poços de Caldas, sem dúvida nenhuma, eu moro aqui há quase 12 anos, eu percebo que paulatinamente a gente vem perdendo um pouco dessa questão da água. A água é uma preocupação muito grande minha, das pessoas que estão no DME hoje, das pessoas que estão no governo, mas eu sinto que a sociedade ainda não falta conscientizar um pouco mais sobre isso, né? Eu vejo ainda muita gente lavando calçada com água tratada e desperdiçando mesmo. E nós temos que tomar uma decisão com relação a isso. Quais são essas decisões? Temos que debater com a sociedade para a gente ver qual é o melhor caminho. E quando a gente fala de Poços de Caldas e de crescimento, né? Porque Poços de Caldas cresce com certeza, a própria característica da cidade, né? Essa qualidade de vida, todas as pessoas que aqui chegam, como você que chegou aqui há 12 anos atrás e tantas outras, apaixonam-se pelo município por tudo, né? Pela beleza natural dessa cidade. Mas no final das contas a gente se preocupa realmente com essa sustentabilidade, né, do nosso desenvolvimento. Eu fico imaginando, por exemplo, a questão das indústrias que aqui aportam no desenvolvimento industrial, das faculdades que aqui vão crescendo, das próprias empresas locais, além de falar dos moradores que vão crescendo, se nós temos condição de planejar isso, quer dizer, esse crescimento de Poços, ele está sendo planejado, ele está sendo discutido, ele está sendo norteado, porque é difícil, daqui a pouquinho você tem uma indústria que vem para Poços. Bom, tá bom, ela tem energia elétrica que vai sustentá-la, ela tem a água para sustentar, então todos esses pensamentos e essas reflexões que precisam ser feitas, né? Exatamente, e num conjunto de discussão qualificado, num ambiente que a tomada de decisão possa ser realmente pensada para os próximos 10, 15, 20 anos. Eu, desde quando cheguei no DME, a primeira preocupação minha foi de traçar um planejamento estratégico. O DME não tinha um planejamento estratégico e foi importante esse debate com os colegas do DME, com o próprio acionista
e outros envolvidos, para exatamente nos nortear nessa construção do futuro, porque somos responsáveis por hoje, mas somos responsáveis principalmente pelo futuro. Bem, eu vou fechar esse bloco, né? Neste ano de 2014, o DME ficou livre de pagar uma multa superior a 400 milhões de reais, que foi aplicada pela Receita Federal em 2004 por não recolhimento de imposto de renda. A multa é referente aos anos de 2004 a 2010. E esse foi o período que o DME deixou de ser da autarquia e passou a ser a empresa pública. Vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco aqui do Hora da Verdade. A sua participação pelo 37216955, o jornalismo@tvpox.com.br.